Olá, boa tarde. Meu nome é Matheus Viana e eu vim aqui falar sobre a minha pesquisa chamada Processos de Escrita em Cena, Reflexões sobre a Ideia Contemporânea de Dramaturgia a partir da obra de Márcio Abreu. Essa pesquisa ela é desenvolvida junto com o professor e cenógrafo Ed Andrade, da Universidade Federal de Minas Gerais, da qual também eu sou estudante da graduação. E essa pesquisa ela vai abordar as características dramatúrgicas de Márcio. E antes que eu comece a falar da pesquisa, eu acho que seria bom eu contextualizar um pouquinho quem é Márcio Abreu. Isso aqui está na página da Companhia Brasileira de Teatro, que é a companhia da qual ele também foi um dos fundadores. Márcio Abreu é ator, diretor e dramaturgo, natural do Rio de Janeiro. Sua formação tem passagens pela Italc, Escola Internacional de Teatro da América Latina e Caribe, e pela ISTA, Escola Internacional de Antropologia Teatral. Nos anos 90, em Curitiba, fundou o Grupo Resistência de Teatro, com o qual trabalhou por 6 anos. Ele é diretor da Companhia Brasileira de Teatro, sediada em Curitiba, e desenvolve pesquisas e processos criativos em intercâmbio com artistas de várias partes do país e também com outros países. Eu vou dar uma pulada aqui. E dentre os principais trabalhos assim da Companhia Brasileira, nós temos o CRUM, Projeto Brasil, Isso Te Interessa, Esta Criança, e outras. Mas aqui especificamente eu vou falar dos trabalhos do Márcio em parceria com o grupo Belo Horizontino, Grupo Galpão. Ele desenvolveu 2 trabalhos com o Grupo Galpão, o espetáculo Nós e o espetáculo Outros. O espetáculo Nós, que saiu em 2016, e o espetáculo Outros, que foi estreado em 2018, ambos aqui na cidade de Belo Horizonte. O que me interessa na pesquisa do Márcio, dramatúrgica, é a sua noção de dramaturgia que não está unicamente ligado à palavra escrita, mas a materialidade em cena ela tem um peso tão forte quanto a palavra escrita. Então se pode pensar a palavra corpo, a palavra cenário, a palavra luz, a palavra espaço, e tudo isso que pode ser um conjunto de palavras que constitui ideias para formulação de significados. E esses significados, eles não necessariamente precisam ter uma linearidade de pensamento. Então, os espetáculos do Márcio, ele não tem um raciocínio lógico, não o que é apresentado para as pessoas, mas em geral ele tem um raciocínio lógico em sua construção. E o que isso significa? Um espetáculo de teatro, quando ele não é construído com base em construir um espetáculo pronto, como é feito no drama, em que tem uma história fechada que se passa em um determinado tempo e espaço no palco, esses espetáculos de drama, ele já tem uma ideia prévia do que o público deve sentir ou ver, ou que o dramaturgo está levando a pessoa a esse lugar. E os espetáculos do Márcio, por se tratar em uma estrutura aberta, a pessoa consegue se colocar dentro desse espetáculo para assim conseguir formular suas próprias conclusões e ideias a partir do que é apresentado ali naquele determinado tempo e espaço. E uma coisa que me interessa muito sobre o trabalho do Márcio é a sua musicalidade. Então, existe uma construção musical ali dentro do trabalho que ela
constrói um universo para o público. Então eu vou usar como exemplo o espetáculo Nós, com o Grupo Galpão. O espetáculo Nós, ele começa com os atores ali recebendo o público, alguns objetos no chão, tem uma bola de festa, alguns instrumentos, e o público se senta muito próximo assim do palco. E o que acontece no início do espetáculo é uma repetição de fala, do texto, seguidamente. Então essa repetição ela acontece por uma parte muito grande do espetáculo, que eles estão fazendo alguns questionamentos ali, mas o que tem de importante dentro dessa parte também, uma das importâncias, é a musicalidade do texto e a musicalidade das palavras, causando então uma polifonia sonora ali. As vozes dos atores, das atrizes, elas atravessam a cena e o público, gerando uma musicalidade para que o público comece a entrar no espetáculo e sentir aquelas palavras, para que eles entrem no universo do espetáculo. Então, a musicalidade aí, na dramaturgia, se apresenta como uma característica muito forte da obra do Márcio Abreu. E depois que o público já conseguiu se adaptar com o espaço a partir dessa musicalidade, outras questões conseguem ser incluídas dentro da forma e conteúdo muito mais muito melhores do que se essa parte anterior da musicalidade das vozes não tivesse sido feita. Porque essa musicalidade é o que coloca o público dentro do espetáculo e depois as coisas são incluídas de formas outras. E essa musicalidade no início é uma abertura para esse mundo do qual o Márcio está ali incluindo o público. Então esse é um dos exemplos da musicalidade que o Márcio constrói ali. E também a musicalidade em outras formas, assim, não só tá no canto, né? Porque também tem canto, tem instrumentos nesse espetáculo. Mas aqui eu tô falando necessariamente da palavra texto, do que é falado pelos atores, da forma verbal que é dita essas palavras para que se conecte com o público. O tempo aqui é curto, e eu falei pouca coisa ainda da pesquisa, mas eu vou tentar falar sobre outras coisas também, sem tentar também concluir coisas, mas pensar o que pode ser esse trabalho do Márcio. O que eu havia dito no início dessa conversa é que o trabalho dele não tem a responsabilidade de criar um sentido pré-definido para que o público entenda alguma coisa. Mas é um espetáculo aberto para que as pessoas consigam se colocar dentro dele e cada pessoa, cada espectador consiga fazer a sua própria conclusão do que pode ter sido aquele espetáculo. Então, isso é muito interessante nos tempos que a gente vive, em que muitas coisas na indústria cultural, elas são feitas pré-determinadas para que a pessoa sinta algo específico. Seja uma emoção, seja entender uma piada, seja qualquer outra coisa. Entender. Existe muito forte na cultura contemporânea essa noção de entender. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa saber raciocinar em cima daquelas características que acontecem ali. E já no trabalho do Márcio, tem uma coisa de que você pode entender, mas também você pode não entender. E você pode também entender de uma forma
diferente do outro espectador que está sentado ao seu lado. Porque é um espetáculo que... É porque são obras que não têm a necessidade de falar sobre algo específico. Então, por exemplo, se um espetáculo vai falar sobre... Não é falar sobre, mas se um espetáculo vai tratar de questões do capitalismo, ele não necessariamente vai citar a palavra capitalismo. Ele vai mostrar isso de outras formas. Então, não é falar sobre o capitalismo, mas é falar entre o capitalismo, é falar através do capitalismo, é falar com o capitalismo, mas não é falar sobre o capitalismo. É uma outra forma de falar sobre as coisas que está presente ali na construção dramatúrgica do Márcio. E o que se vê dentro da obra do Márcio, muito fortemente, é o caráter performativo. Então, na minha pesquisa, eu tenho uma ligação muito forte com os traços da performance art, e outras características também do teatro performativo, que tem uma diferença ali da performance arte e do teatro performativo. Então, o teatro performativo é um teatro que junta características da performance arte com as do teatro, para então se formular essa característica de teatro performativo. E um teatro performativo, ele precisa ter uma materialidade da presença muito forte. Então se trata de um espaço-tempo presente, em que atores e público se conectem ali, no mesmo tempo e espaço. Essa característica está muito presente nas obras do Márcio, não só nos espetáculos com Galpão, o Nós e o Outros, mas na maior parte de seus espetáculos, na relação com o público, na conversa com o público, no debate e na incorporação do público dentro da dramaturgia do espetáculo, em um entendimento da dramaturgia que ela se altera todos os dias. E essa dramaturgia, por ser muito aberta e por ela ser diferente todos os dias, então o mesmo espectador assistindo o espetáculo em dias diferentes pode ter percepções outras do trabalho do Márcio. Então, aqui o tempo está acabando, está dando 13 minutos aqui na minha gravação. E eu gostaria de tentar, assim, concluir algumas coisas, mesmo eu tendo falado que não ia concluir muita coisa. Mas essa conclusão, assim, é só para ter uma base da ideia desse trabalho que eu tenho feito. A minha pesquisa, ela fala do campo performativo da cena, que envolve também a pesquisa do professor Ed Andrade, que é o orientador dessa pesquisa. Ele é um pesquisador, o seu doutorado é sobre performance do espaço, e essa pesquisa entra muito forte no campo da minha pesquisa dramatúrgica, para tentar entender que a cena, ela constitui significantes tão importantes quanto da palavra. E é uma noção de dramaturgia expandida, da qual se trata o trabalho do Márcio e também do qual se trata a minha pesquisa. Então é isso. Eu espero conversar com vocês melhores no dia da conversa presencial. E até lá. Beijinho.